E aí, nação, like. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal aí. Valeu, galera, dá aquela força lá, hein? Bora, Mengão! Um pouquinho agora de Copa do Brasil, porque tem decisão no final de semana. Jogaço de Flamengo e São Paulo, primeira decisão no Maraca. Rick, o que você preparou aí no campinho? Fala desse Flamengo. Então, Caio, vou tentar falar um pouquinho do Flamengo, porque falando de Flamengo e de São Paulo, é praticamente impossível a gente cravar alguma coisa. Mas esse posicionamento foi o posicionamento do último jogo, claro. Vamos lembrar que ele não tem o Arrascaeta, né, que ainda está contundido, então sem Arrascaeta principalmente. Ele entrou numa linha de 4, né, aqui Wesley, né? Isso. Wesley com Fabrício Bruno. Aí joga o Léo, o Davi Luiz. O Davi Luiz. Aqui o Ayrton Lucas, que jogou nesse jogo sem o Felipe. Sem bola. Aqui com o Pulgar, que eu acho que todo mundo estava numa expectativa de ele fazer um terceiro zagueiro, mas não foi isso que aconteceu. Automaticamente, era automático esse posicionamento dele, mas ele continuou jogando como um primeiro volante. Aqui Acho que com a lesão do Arrascaeta, tem jogado Vitor Hugo e às vezes o Thiago Maia ou o próprio Alan. Aqui nesse jogo ele jogou com o Gerson, né? Nesse último. Bruno, Pedro caiu, ó. Pedro caiu não. Pedro, e aí aqui que é a dificuldade, porque quando não joga o Arrascaeta, ele traz mais um volante. E aí ele fica mais ou menos assim. O Gerson faz essa função e quem sai aqui é o Vitor Hugo. Correto? Né? Você acha que pelo primeiro jogo ser em casa, ele vai jogar com um meio de campo mais congestionado, por exemplo, com Pulgar, Thiago Maia e Vitor Hugo, Pulgar, Thiago Maia ou Alan e Vitor Hugo e o Gerson solto e 2 atacantes? Ou você acha que ele vem pra cima? Nada me surpreende. Eu estava até comentando com os meninos que há uma possibilidade de vir o Gabigol aqui, cara. Com o São Paulo não dá pra saber... Aí ele quebra a banca toda. Exatamente. E aí ele continua com uma manutenção de 2 volantes, com o Gerson aqui, com Bruno e Pedro. Cara, eu não consigo cravar. Claro que o normal, o que ele vem fazendo, é ou Pedro ou o Gabigol. Isso a gente tem que falar. Principalmente agora. Mas nada me surpreende se ele começar com o Gabigol aqui. O Rick, mas eu também, só para complementar, se eu puder falar, claro, ele pode também, como ele fez por vezes na construção quando o Botafogo, entrar com o Pulgar no meio da linha de 3, espetar o Ayrton com o Wesley e ficar ali no meio. Jogo o Alan com o Gerson, né? O Bruno Henrique, o Pedro e Vitor Hugo. Você tem Vitor Hugo, você tem Everton Ribeiro, né? Você tem Cebolinha, você tem mas muita você opção. Sabe por que eu acho que essa composição que você falou, e realmente aconteceu algumas vezes, mas tem um problema muito sério. Esse cara aqui, ó. Ayrton Lucas. Por quê? Ele já tem um cara... Espetado. Mas e ele não é um lateral construtor. Ele é um lateral... que ataca o espaço. De passagem. Entendeu? Se ele trouxer o Gerson aqui também, aí acabou o Ayrton Lucas. E o que ele tem de mais forte? Mas eu acho muito difícil o Ayrton Lucas subir. Ele não utiliza o Ayrton Lucas nesse apoio e a posta desse lado direito, aqui, né? Ó. Sim. Ele tem um cara que joga espetado. É o jogo do Bruno e foi o que ele acabou com o time do Botafogo. Foi esse enfrentamento ele em cima do lateral do Botafogo. Então, assim... Até isso pode acontecer de ele vir com o Felipe Luiz. Para justamente liberar o Wesley, fazer uma linhazinha de 3 mais comedida, porque aí nós teremos sim um lateral construtor, que sabe sair com a bola, sabe jogar um pouco mais, né, de bola, faz o trabalho com 2 volantes, aí o Pulgar, o Alan, qualquer um que ele colocar, ele tem várias opções, e aí sim ele traz os Gerson para jogar um pouquinho mais por dentro. Liberando os 2 meninos aqui, tanto o Vitor Hugo contra o Wesley aqui. Mas, cara, é impossível a gente saber o que o São Paulo vai fazer. Como o cara falou, tem o Cebolinha ainda, que muito não joga. Everton Ribeiro, que pode ser uma surpresa também nesse meio. E aí ele faz uma composição totalmente diferente. Então, assim, Caio, eu penso o seguinte, tirando quem vai estar jogando, eu acho que o São Paulo vai... pra cima para tentar fazer o resultado. É importante vencer em casa, né? Ó, o relógio apitou. É importante... É hora do whey protein. É importante porque ele sabe que nos últimos jogos o São Paulo jogando e decidindo em casa tem sido muito forte.
reverte sempre o placar e não é com gol, não. São 2 gols. Então, assim, a possibilidade, principalmente porque a gente sabe que o Flamengo jogando no Maracanã é muito forte, a torcida vai empurrar desde o começo da partida. Então, independente de quem estiver dentro do jogo, dentro do campo, os jogadores que estiver distribuído aí, o São Paulo vai jogar para vencer. Você é o treinador. Tá. Vamos imaginar então que ele sai com linha de 4, né? Normal, com Wesley, com o Fabrício Bruno, com o Léo ou com o Davi Luiz e com o Ayrton Lucas por aqui. Vamos colocar o Pulgar, que tem sido titular. Vamos colocar do lado dele o Thiago Maia, tá? A questão é, faz Thiago Maia, pode ser o Thiago Maia, pode ser o Alan e o Vitor Hugo. Os bonequinhos hoje estão complicando a gente. Gramado tá molhado. E o Gerson por aqui com 2 atacantes? Ou você acha que ele tira um dos volantes, vem com um terceiro homem na frente e o Gerson um pouquinho mais recuado por aqui? Eu acho que ele vem na primeira composição. Meio mais preenchido e 2 atacantes? Mas ele pode surpreender, aí tá a diferença. Não, mas e você, Richarlison? O que você faria? Eu colocaria aqui 2 volantes, independente se Alan e Pulgar ou Thiago Maia. Eu traria Everton Ribeiro e Gerson para jogar assim. E aí Pedro centralizado com o Bruno Henrique aberto. Ou seja, na ausência do Arrascaeta, você viria com o Everton Ribeiro para ser esse meia de construção. É claro que aqui o Flamengo teria um problema um pouquinho mais sério, né? Porque o Vitor Hugo faz muito bem essa composição de encaixe, vamos dizer aqui, para não deixar o Wesley tão vulnerável aqui. Mas o meu time, eu entraria com esse time. Primeiro porque esse cara aqui é muito inteligente. Joga muito, Everton Ribeiro muito inteligente. O Everton Ribeiro, para mim, claro, é o São Paulo que escolhe, mas pra mim ele não pode ser dessa equipe nunca. Mesmo que tiver o Arrascaeta, eu dou um jeito de colocar todo mundo pra jogar. E a discussão é essa, né, Ramon? Porque muita gente fala que o Flamengo perde muito na recomposição com Arrascaeta e Everton Ribeiro. Torcemos para que o Arrascaeta esteja em campo, porque o Flamengo é muito mais forte com ele e com o Luiz Araújo, que vinha jogando muito bem. Mas na ausência dele, o Everton Ribeiro pode suprir, pode ser esse 10 do time. Com certeza, ele é articulador, ele é armador, ele pensa muito bem o jogo, ele esconde muito bem a bola. É um jogador, sim, que pode entrar na vaga do Arrascaeta, pode suprir com toda... E essa pode ser a surpresa do São Paulo. Às vezes o Gabigol... tem que ver se o Gabigol volta também. Cara, é muito complexo armar esse time do Flamengo. É muito cara bom, muito pouca posição. E nós estamos falando de São Paulo, que em, sei lá, 35 escalações, ele não colocou nenhum time igual. Então, assim... Pode vir qualquer tipo de surpresa. Vai vir, com certeza, gente. Lá. Então, professor Aline, substituição, Ricky. Substituição. Vem cá, Aline. Que agora eu quero explorar o seu lado. O Sampaoli é brincadeira, ele não repete nada. Aí eu vou trazer o Flamengo pra cá, que agora os botões pretos são do time do São Paulo. São Paulo tem jogado com uma linha de 4 atrás, com 2 volantes, normalmente aqui é o Pablo Maia e o Alisson mais centralizado. E a formação titular vinha com o Wellington Rato, com o Lucas atrás do Caleri. E aqui, pela esquerda, o Rodrigo Nestor com o Caleri à frente. Isso foi do último jogo? Contra a LDU ele mudou. Ele colocou os 3 juntos. Ele colocou Luciano, Lucas e Nestor com o Caleri à frente. E tirou o Rato. O que você faria para esse primeiro jogo, sabendo que é fora de casa, contra um time do tamanho do Flamengo? Caioba, o primeiro ponto que eu acho que não funcionou o Luciano como jogando pelo lado direito, por alguns fatores. É um problema, na verdade, que o São Paulo, ao meu ver, tem, que é a falta de profundidade, a falta de atacar o espaço na linha de fundo. Porque o que acontece muito com o São Paulo de Dorival, esses 2 jogadores, eles são jogadores que normalmente eles vêm por dentro. Beleza, você tem desse lado aqui, antes era o Caio Paulista, agora é o Wellington. Eles têm a função realmente de atacar esse espaço, de buscar profundidade. Aqui é o Rafinha. O Rafinha é um jogador que ele fica na base, muitas vezes como um terceiro zagueiro, e ele pouco ultrapassa. Então, naturalmente, esse jogador que joga aqui, independente de quem seja, ele cai mais por dentro, só que ninguém ataca esse espaço. Isso aí é um problema, não tem ultrapassagem. É o primeiro problema, de fato, que eu acho que o São Paulo acaba sentindo. Muito porque ele vem pra dentro. O Lucas, que na minha opinião deve jogar aqui e
mas pode jogar também pelos lados de campo, que ele consegue também ser agressivo por ali, mas aqui eu vejo que que o São Paulo consegue tirar o melhor dele como articulador mesmo. E a mesma coisa acontece do lado esquerdo, só que você tem um lateral que ultrapassa. O Caio Paulista, o Wellington. Eu lembro que quando o Caio Paulista estava jogando ainda antes da lesão e o Wellington também, poderia até usar um como um lateral e outro como um ponta. Dobrar o lado esquerdo. Exato. Mas, resumidamente, a gente sabe o que vai acontecer é um Flamengo que eu acredito que vai vir com tudo. Vai vir com tudo, com surpresas ou não na marcação, nessa escalação. A dúvida é, vai com um volante a mais aqui, mudando um pouco a forma de jogar, ou ele vai utilizar, a gente estava discutindo um pouco isso lá no vestiário, né, no bastidor. Ele desce por aqui, coloca o Alisson aqui e retorna com o Neves, né? E o que ele vai fazer? Um ponto importante também, Bruno Henrique cai aqui. Né? Precisa dobrar a marcação. Precisa dobrar a marcação. Então você tem que pensar, quem que você vai ter aqui? Você vai ter um cara que vai querer propor o jogo o tempo inteiro, ou você vai ter um cara também que vai ter que ser um cara também mais tático para contribuir na marcação desse São Paulo? Então, há de se pensar. Eu fiz o jogo de São Paulo e Flamengo, obviamente que o São Paulo estava bem mexido no Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo foi melhor que o Flamengo. Foi melhor que o Flamengo, porque tem um jogo, na minha opinião, o São Paulo tem um jogo mais coletivo hoje que o Flamengo, mas o Flamengo tem peças individuais bem superior ao São Paulo. Ou seja, o trabalho do Dorival, eu acho que está muito mais avançado do que o Sampaoli. A minha dúvida realmente é se ele vai colocar um jogador de meio campo aqui que é mais defensivo, né, que vai fazer mais uma função tática, ou se ele vai com o Rato, que na minha opinião está jogando muito bem. Luciano aqui, ao meu ver, não funcionou. Né? Isso aí tem o Michel Araújo também, que é um jogador, mas são jogadores que na maioria das vezes com as características que é cair por dentro. Então, falta essa ultrapassagem pelo lado direito de campo. Então, a minha dúvida é como o Dorival vai montar esse meio para frente. Tua leitura é perfeita. Eu acho que o São Paulo joga mais como equipe, enquanto que o Flamengo, até pela questão do ambiente, depende mais do brilho individual dos seus jogadores. Primeira pergunta você já respondeu. Você acha que aqui o Rato, por um jogo fora de casa, te entrega mais na recomposição do que o Luciano? Isso é indiscutível. Eu não sei se o Rato vai ser ideal, mas que ele entrega mais na recomposição, isso pra mim é indiscutível. A gente estava na dúvida se seria um Alisson aqui, seria um Nestor aqui. Essa é a segunda pergunta. O Nestor joga por aqui. Sim. Nessa linha de 3, o Nestor tem liberdade para fazer esse corredor justamente para dar esse peso no ataque e ajudar na recomposição e cobrir, de repente, até uma descida do Caio Paulista ou do Wellington por ali. O Lucas, o Dorival já falou que quer ele perto do Caleri. A questão é, você fortalece... Quero você, Aline, professora. Aline, sim. Não o que o Dorival vai fazer, o que você faria. Você mantém o Alisson aqui por dentro, onde eu acho que ele rende muito mais, ou por ser um jogo fora de casa, você vem com o Gabi Neves aqui, o Pablo Maia para dar essa sustentação e o Alisson aberto para dobrar a marcação no Rafinha? Cara, eu honestamente, eu iria com o Alisson aqui, pelo que ele vem jogando, vem atuando. O Nestor, pra mim, é outro jogador que vem atuando muito bem nos últimos jogos. É o cara da assistência, é o cara que se movimenta bastante. E você tem aqui um Caleri que ele vai dar a profundidade entre os zagueiros do Flamengo, vai segurar a bola, vai prender. E aí ele precisa muito dessa ajuda aqui do Lucas. Flutuando para ajudar, exatamente. Então, pra mim, ele vai dar o peso defensivo, vai dar profundidade na defesa, no ataque do São Paulo, mas tem que ter um cara próximo dele para auxiliar. E o Lucas é o cara perfeito para isso. É o primeiro jogo, é fora de casa. Eu imagino que o São Paulo ele vai vir com tudo. E não acho que não seja defensivo, mas você tem jogadores que podem entregar taticamente, pode contribuir. Não tá dando certo? Você tem o Michel Araújo, você tem um Rato, você tem o Rames Rodrigues que tá viajando, mas vai chegar a tempo, a ver como ele vai chegar fisicamente, obviamente que tem tempo para isso. Então acho que tem opção também ali no banco que pode contribuir ofensivamente, se não estiver dando certo, encaixando o que o Dorival tenha pensado pro jogo. Eu gosto desses meus professores, entendeu? O Richardson já mudou tudo, veio com 3 atacantes. Posso dar um pitaquinho Você pode aqui? fazer o que você quiser. Sabe por quê? A gente está falando de um jogador que é o Bruno Henrique. É um destro que joga pela esquerda. Então, quase sempre, ou as jogadas mais fortes que ele tem, e isso foi o gol da vitória contra o Botafogo, é quando ele corta para dentro e clareia tudo. Quando ele sai aqui dessa posição e faz essa diagonal em direção ao gol. E aí, por isso que eu acho que o Alisson vai jogar de segundo volante. Aqui centralizado. Exatamente. Para fechar do lado esse do espaço Pablo Maia. aqui. Exatamente. Porque a hora que entregar pro Rafinha, pro fundo o Rafinha ele até fecha. consegue. Exatamente. Ele fecha. Hora e aqui? Aí eu acho que vai o Rato. Mas o Pablo Maia, você acha que não faz essa função aqui?
Eu não sei se com tanta maestria do que o Alisson vem fazendo. Eu acho que o Pablo Maia é um jogador muito mais centralizado, um primeiro volante, que tem essa consciência tática de fazer aquele pêndulo que a gente gosta, né? De para-brisa, limpando tudo ali. Então, por isso que eu acho que ele vem com Alisson e Pablo Maia, um do lado do outro, liberando o Rato lá, porque aí também não limita-se só em marcar, porque se ficar 90 minutos marcando o Flamengo, é quase impossível. Sim, uma hora eles acham. Entendeu? E aí, por isso, essa individualidade do Rato, esse chute de fora da área do Rato, que bola é um jogador, parada, ele tem uma bola parada também. Exatamente, que está crescendo muito. Do lado de cá, ele trabalha com o Nestor, fazendo esse pêndulo junto com o Caio ou o Wellington. E por isso eu havia falado que, pra mim, o Rato é um jogador que ele tá entregando, ele vem chamando a atenção, ele vem jogando muito bem, ao meu ver é isso. Por isso que eu falei que é uma opção que você tem. O Neves é um jogador que ele consegue também dar um passe mais vertical, eu acho que ele tem uma saída mais agressiva que o Maia. Não a mesma característica, mas o Rato faz o que o Bruno Henrique faz do lado contrário. Ele tem um chute muito bom de fora da área. Puxa pra dentro. Ele puxa pra dentro e finaliza. Então, assim, claro que não é na mesma composição do Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem muito mais poder ofensivo de definição. Mas na construção tática, é o mesmo modelo. Eu acho que esse é o grande desafio do Dorival, é compensar o lado defensivo com incomodar o Flamengo lá na frente. Exatamente. E principalmente, o Calleri não é um cara de combinar a tabela, de jogo por baixo, de segurar essa bola. O Calleri é o cara de briga. E quando você tem o Rato aqui, ele traz pra dentro e vai fazer essa bola chegar aqui dentro da área. Então ele potencializa o jogo do Calleri. O Calleri precisa de um Lucas flutuando por aqui, entrando nesse espaço, porque é o craque do time, é o cara que desequilibra, mas principalmente com jogada de linha de fundo. Aí pode ser o Wellington ou o Caio Paulista por esse setor. E do outro lado, já que o Rafinha compensa, como a Aline falou, o terceiro zagueiro, você precisaria do Wellington Rato aqui pra ganhar na bola aérea. Lini, obrigado, professora. Agora, antes da gente mudar de assunto, uma facinho pra vocês, Ramon. Vambora. Tem rodada quarta-feira. São Paulo e o Flamengo jogam. Você vai com o time titular ou você poupa? A gente conversou isso antes também. Eu daria minutagem ao time que vai jogar no final de semana, até porque está parado há muito tempo, né? Esse ritmo de jogo precisa estar muito bem com os jogadores. Eu utilizaria o meu time titular, dependendo da situação do jogo, tiraria um ou outro especificamente, mas eu botaria todo mundo para jogar. É engraçado que a gente, como ex-jogador, a gente tem a mesma opinião. Quer jogar, né? A gente não quer ficar de fora nunca. A gente tem a mesma opinião, todo mundo falou a mesma coisa. Claro que tem que colocar pra mais com esse jogar. tempo todo, né? 10 dias sem jogar. Todo mundo tá na seca. Isso é importante, porque assim, claro que não vai mudar 15 dias sem jogar, ou 10 dias que seja, não vai mudar pra gente. Mas se o treinador perguntar pro cara, você quer jogar ou você quer ficar... Sempre. Então é isso. Like. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal aí. Valeu, galera, dá aquela força lá, hein? Bora, Mengão!